sejam bem-vindos a mais uma aula de imunologia e imunopatologia. Hoje nós vamos falar a respeito da imunidade celular, começando com o processo de ativação dos linfócitos T. Especificamente, nosso objetivo hoje é entender como a imunidade celular é induzida e como ela elimina o agente patogênico. Então, nós vamos na aula de hoje discutir sobre as fases da imunidade celular, como a imunidade celular faz o reconhecimento dos agentes patogênicos e de que maneira isso leva à ativação da imunidade celular, com destaque aqui para a íntima cooperação com a imunidade inata, nesse processo de ativação da imunidade celular, como a imunidade celular é controlada e os mecanismos efetores dessa imunidade celular que são desencadeados para eliminar o agente patogênico, de novo chamando atenção aqui para a íntima relação da fase efetora da resposta imune celular com a imunidade inata. As fases da resposta imune celular, que é a resposta imune mediada pelos linfócitos T, não é diferente das fases de eventos da imunidade humoral, ou seja, na imunidade celular, a resposta vai ser iniciada com o reconhecimento do antígeno pelos linfócitos T virgens, CD4 ou CD8, sendo que esse antígeno obrigatoriamente tem que ser apresentado por uma célula apresentadora de antígeno no contexto das moléculas de MHC de classe 2 e de MHC de classe 1. Esse reconhecimento do antígeno leva à ativação dos linfócitos que proliferam e se diferenciam em células efetoras, que no caso das células CD4 vão ser as células auxiliares, que como o próprio nome já diz, vão auxiliar outras células, por exemplo, a ativação dos macrófagos, as células B na produção de anticorpos contra antígenos timodependentes, e no caso das células TCD8, essa célula efetora é o linfócito citotóxico ou linfócito citolítico, que por meio das proteínas dos seus grânulos, granzimas e perforinas, promovem a morte de células infectadas e tem também, por exemplo, papel na ativação dos macrófagos. Além da diferenciação em células efetoras, assim como na imunidade humoral, ocorre também a diferenciação em células T de memória, tanto CD4 como CD8, que vão garantir que, numa resposta imune secundária, ela seja qualitativamente e quantitativamente diferente da resposta imune primária. De maneira semelhante ao que ocorre na imunidade humoral, a ativação da imunidade celular se dá nos órgãos linfóides secundários, no baço, no linfonodo, nas regiões específicas onde as células T residem e também nas coleções linfóides localizadas em diferentes pontos anatômicos. E a fase efetora da resposta imune celular se dá no sítio da infecção, ou seja, lá no órgão linfóide secundário, o linfócito T é devidamente ativado, prolifera, se diferencia em células efetoras e células de memória, e essas células, então, é que migram para o sítio da infecção, onde vai ser desenvolvida a fase efetora da resposta imune, ou seja, onde essas células efetoras vão desencadear os mecanismos necessários para a eliminação do agente patogênico que deu início a essa resposta. E os antígenos vão chegar no baço através da circulação sanguínea e nos órgãos linfóides secundários através da circulação linfática, já capturados ou não pelas células apresentadoras de antígeno residentes no sítio da infecção. E aí, então, o que há de diferente na fase de reconhecimento do antígeno pelos linfócitos T em relação aos linfócitos B é a necessidade de uma célula apresentadora de antígeno que processa o antígeno e apresenta os fragmentos peptídicos desse antígeno no contexto das moléculas de MHC para as células T, CD4 ou CD8. Sendo que os antígenos apresentados na molécula de MHC de classe 1
serão reconhecidos pelos linfócitos CD8, isso porque no momento de reconhecimento do antígeno, a molécula de CD8 se liga à molécula de MHC de classe 1 e os antígenos apresentados no contexto da molécula de MHC de classe 2 vão ser reconhecidos pelos linfócitos T CD4 pela mesma razão, ou seja, as células T CD4 reconhecem a molécula de MHC de classe 2. De uma maneira geral, os antígenos apresentados por MHC de classe 1 são antígenos de origem intracelular citoplasmática, que tiveram acesso à molécula de MHC de classe 1 a partir do citoplasma, e os antígenos que são apresentados pelas moléculas de MHC de classe 2 são antígenos de origem extracelular e que tiveram acesso à via de apresentação do MHC de classe 2 por meio endocítico. As células apresentadoras de antígeno, chamadas de células apresentadoras de antígenos profissionais, são aquelas células que expressam o MHC de classe 2, ou seja, a célula dendrítica, o macrófago e o linfócito B. Sendo que a célula dendrítica é a mais eficiente delas em ativar o linfócito T virgem e induzir, então, a resposta imunicelular primária, ativar a expansão e a diferenciação das células T em células efetoras e em células de memória, enquanto que os macrófagos e os linfócitos B são células apresentadoras eficientes para ativar a função efetora das células T. Então, na apresentação de um antígeno, por exemplo, do macrófago a um linfócito T efetor e não virgem, essa apresentação de antígeno ativa a função efetora desse linfócito T, que pode ser, por exemplo, a produção de citocinas para a ativação deste macrófago. E a gente já viu essa função de APC do linfócito B. Quando o linfócito B apresenta antígeno para um linfócito T efetor, via MHC de classe 2, esse linfócito efetor executa a função dele, que neste caso é a produção das citocinas, e o segundo sinal, o sinal coestimulatório, que vai permitir com que o linfócito B se diferencie em plasmócito, célula produtora de anticorpo, e ocorra assim, então, a ativação da imunidade humoral contra antígenos timo-dependentes. Para reconhecer o antígeno, o linfócito T tem um receptor de antígeno, o TCR, ou T-cell receptor, e esse receptor de antígeno do linfócito T, ele é formado na maioria das células T por uma cadeia alfa e uma cadeia beta, e portanto ele também é conhecido como TCR alfa-beta. Porém, num percentual menor de linfócitos T, o TCR é formado, ao invés de uma cadeia alfa e uma cadeia beta, por uma cadeia gama e uma cadeia delta, e aí esses linfócitos T são chamados de linfócitos T gama-delta. E são linfócitos, embora sejam linfócitos T, muito mais com um perfil de células da imunidade inata do que células da imunidade adquirida. O TCR é igual à imunoglobulina em termos de reconhecimento do antígeno, então na sua face extracelular é onde estão os sítios de ligação ao antígeno, a região variável da cadeia do TCR, e o TCR não tem cauda citoplasmática para sinalizar para o interior do linfócito quando ocorre o reconhecimento do antígeno. Então, o complexo do receptor de antígeno das células T está associada a uma outra molécula, que é o CD3, e aí as moléculas que fazem parte do CD3, que são as cadeias epsilon, gama e zeta, é que fazem a sinalização do sinal do reconhecimento ao antígeno para o linfócito T, muito semelhante àquilo que nós vimos para a sinalização do reconhecimento ao antígeno para o linfócito B. O TCR reconhece não só o antígeno que está sendo apresentado na molécula de MHC de classe 2, mas ele também precisa reconhecer o próprio MHC. Então, nessas duas figuras aqui, nós estamos vendo o TCR
como ele é de verdade, né, em termos moleculares, o TCR, a região variável da cadeia beta e a região variável da cadeia alfa, que formam o sítio de ligação ao antígeno, reconhecendo o peptídeo que está sendo apresentado pela molécula de MHC de classe 1, então mostrando que esse reconhecimento se dá do antígeno se dá pelo TCR com o reconhecimento do complexo peptídeo MHC. Então, os dois são reconhecidos. E esse reconhecimento do complexo peptídeo MHC pelo TCR é que vai dar o primeiro sinal para a ativação do linfócito T. Mas nós sabemos que os linfócitos T e B precisam de um segundo sinal para serem devidamente ativados e, neste caso, o segundo sinal é fornecido pela célula apresentadora de antígeno e esse segundo sinal fornece, então, uma coestimulação para a célula T. Das diversas moléculas que podem promover essa coestimulação, que podem fornecer o segundo sinal para a ativação da célula T, a interação molecular mais importante é a interação entre o B7, que é expresso nas células apresentadoras de antígeno, e o CD28, que é uma molécula constitutivamente expressa pelos linfócitos T. Assim, as células apresentadoras de antígeno fornecem os dois sinais para a ativação do linfócito T. O primeiro sinal, ao apresentar o antígeno no contexto das moléculas de MHC, e o segundo sinal, a partir da interação entre os coestimuladores B7 e CD28. Esse segundo sinal para a ativação do linfócito T é tão importante que, se o linfócito T reconhecer antígeno apresentado pelas células apresentadoras de antígeno, ou seja, receber o primeiro sinal na ausência do segundo sinal, na ausência da ligação entre as moléculas coestimuladoras, esse linfócito T não vai dar prosseguimento no processo de ativação, proliferação e diferenciação. Esse linfócito T vai se tornar anérgico. Nós vamos voltar a falar disso em aulas que ainda estão por vir, onde nós vamos discutir o mecanismo de tolerância, que é o mecanismo que garante que quando as nossas células reconhecem antígenos próprios apresentados pelas células apresentadoras de antígeno na ausência do segundo sinal, isso desencadeia a tolerância, ou seja, a ausência de resposta a esse antígeno que o linfócito T reconheceu. Então, para que ocorra a diferenciação, proliferação e as fases efetoras de memória da resposta imune, o linfócito T precisa receber o primeiro sinal do reconhecimento do antígeno e o segundo sinal fornecido pelas moléculas coestimuladoras. E a imunidade inata tem um papel fundamental nesse processo da coestimulação, do fornecimento do segundo sinal para o linfócito T. O primeiro papel que a imunidade inata tem nesse processo é a ativação das células apresentadoras de antígeno. A ativação, no caso das células dendríticas que residem nos diversos locais onde o agente patogênico pode ter acesso ao nosso organismo. As células dendríticas que residem, por exemplo, na epiderme, que são chamadas célula de Langerhans, na ausência do agente patogênico, essa célula se encontra em repouso. E na presença do agente patogênico, por meio dos seus receptores de PAMPs, a célula dendrítica vai ser ativada. Uma célula dendrítica ativada, ela tem uma alta expressão das moléculas envolvidas na ativação da célula T, como o B7, moléculas de adesão necessárias para essa interação e a produção de citocinas. Nas células dendríticas ativadas, a expressão da molécula de MHC de classe 2 também é enormemente
aumentado. Bom, isso faz então com que a capacidade de apresentar antígeno da célula dendrítica aumente, permitindo assim a ativação da resposta imune celular. Outro exemplo do envolvimento da imunidade inata no processo de coestimulação das células T é a ativação das células apresentadoras de antígeno pelas citocinas. Então, nós sabemos que as células NK, quando são ativadas, elas produzem interferon gama e essa citocina tem um efeito direto sobre as células dendríticas, aumentando a expressão de MHC, que é baixa na célula dendrítica em repouso, e esse aumento da expressão de MHC, então, permite maior capacidade de apresentação antigênica dessa célula apresentadora de antígeno, o que vai levar à ativação dos linfócitos T. Assim, com a recepção dos dois sinais para a ativação, vias de sinalização intracelulares são ativadas nos linfócitos T, modificam a expressão gênica, e essa modificação de expressão gênica, similar ao que nós já vimos na ativação dos linfócitos B, na ativação das células da imunidade inata, essa modificação de expressão gênica é que é responsável pelas alterações que vão culminar com a resposta imune, aqui agora nesse caso a resposta imune celular. Então, esse novo padrão de expressão gênica aumenta a sobrevivência dessas células, desencadeia a proliferação celular e a diferenciação desses linfócitos em células efetoras e células de memória. Dentre os vários genes que têm a sua expressão ativada quando o linfócito T recebe a estimulação antigênica associada ao segundo sinal, alguns têm um papel muito importante em garantir o sucesso da indução da resposta imune celular, como por exemplo a expressão de CD69, que ocorre aqui algumas horas, após o reconhecimento do antígeno. O CD69 é importante porque ele mantém as células sequestradas no linfonodo pelo tempo necessário para que as células sejam devidamente ativadas, proliferem, diferenciem células efetoras e de memória antes de deixar o órgão linfóide secundário. Além do CD69, a expressão da IL-2 e do seu receptor de alta afinidade, CD25, também ocorre logo nas primeiras horas após o reconhecimento dos antígenos. E que função que esses dois genes têm? Bom, a IL-2 é o fator de crescimento para os linfócitos T. É uma citocina produzida pelo próprio linfócito T ativado e que vai agir nele mesmo como um fator de crescimento autócrino. A IL-2, para agir no linfócito T, ela se liga no seu receptor. No linfócito T virgem, antes de ativar, esse receptor da IL-2, ele é formado por duas cadeias, beta e gama, e é um receptor de baixa afinidade pela IL-2, mas com a expressão de uma terceira cadeia, a cadeia alfa, esse receptor se torna um receptor de alta afinidade pela IL-2, e isso então vai garantir que a IL-2 consiga induzir a proliferação da célula T a partir da expressão do seu receptor de alta afinidade. E um outro gene que é expresso logo no início, logo nas primeiras horas após o reconhecimento do antígeno pelo linfócito T, é o CD40 ligante. Então, os linfócitos virgens não expressam CD40 ligante, mas quando eles são ativados, a ativação induz a expressão desse gene, e o CD40 ligante, como a gente já viu, ele se liga no seu ligante, o CD40, que está na célula apresentadora de antígeno. No momento da ativação do linfócito T, essa interação CD40-CD40 ligante, ela é importante por quê? Porque isso dá sinais para a célula apresentadora de antígeno, aumenta, por exemplo, a expressão de B7, que é o ligante do CD28, para dar um segundo sinal adequado
para o linfócito T e estimula a célula apresentadora de antígeno a produzir citocinas que também vão definir a qualidade da ativação do linfócito T. Então, a interação entre CD40 e CD40 ligante, além daquele papel que nós já vimos na função efetora das células T, na ativação da resposta imune humoral contra antígenos proteicos, essa interação também tem papel na ativação do linfócito T virgem e vai garantir a qualidade dos sinais para que o linfócito T virgem possa proliferar e diferenciar em célula efetora e em célula de memória. A consequência da ativação do linfócito T é que alguns dias após o encontro do antígeno, o linfócito T entra em proliferação e, a partir desse processo, os linfócitos T vão também diferenciar nas células efetoras e nas células de memória. Existem duas possibilidades de como esse processo de diferenciação ocorre. Então, o linfócito T, que é devidamente ativado, expande, forma as células efetoras. As células efetoras vão desencadear processos para eliminar o agente patogênico, e quando isso acontecer, o estímulo que mantém as células T efetoras virgens cessa e as células T efetoras morrem por apoptose, mas algumas células permanecem e essas células, então, são as células que vão garantir a memória. Num outro modelo, a ativação do linfócito T pelos dois sinais leva à diferenciação de células efetoras e também de células de memória. As células efetoras, depois de efetuadas as suas funções, morrem por apoptose, as células de memória permanecem. Independente de qual é o mecanismo, a gente vai ter sempre duas populações funcionalmente distintas, aquelas responsáveis pela fase efetora da resposta imune celular e aquelas responsáveis pela memória da imunidade celular. A fase efetora da resposta imune celular, ela é diferente se nós considerarmos linfócitos CD4 ou linfócitos CD8. Então, na ativação do linfócito CD4, ele se diferencia numa célula efetora cuja função é auxiliar. Essa célula auxilia outras células por meio das citocinas que elas produzem. Então, nós já vimos, por exemplo, essa função auxiliar do linfócito CD4 na ativação do linfócito B. O linfócito B apresenta antígeno para o linfócito CD4 efetor, que fornece para o linfócito B o segundo sinal e também fornecem citocinas que vão definir a qualidade dessa resposta imune humoral, ou seja, qual classe de anticorpo o plasmócito, diferenciado a partir desse processo, vai produzir. E nós vamos ter a oportunidade de falar mais disso. O linfócito T auxiliar, por meio das citocinas, também auxilia o macrófago na sua função fagocítica e de eliminação do agente patogênico fagocitado. No caso do linfócito CD8, quando o linfócito CD8 virgem é ativado, ele vai se diferenciar em células citotóxicas, cujo mecanismo de ação é bastante parecido com as células NK. A partir de granzima e perforina, os linfócitos CD8 eliminam as células infectadas por apoptose. Então, a célula infectada que apresenta antígeno para o linfócito CD8 citotóxico efetor, ou a célula tumoral que apresenta esse antígeno para o linfócito citotóxico do efetor, é eliminada por apoptose a partir da ação da granzima e da perforina. E numa outra oportunidade nós vamos falar com mais detalhes sobre esses mecanismos efetores da resposta imune celular. Os linfócitos de memória são células que permanecem no nosso organismo em estado quiescente, mesmo após a eliminação do antígeno, garantem que uma resposta imune celular secundária seja maior e melhor do que uma resposta imune primária. Essa manutenção das células de memória, mesmo após a eliminação do antígeno, é possivelmente decorrente da manutenção da expressão de genes apoptóticos
nas células T de memória. Essa resposta antigênica maior e melhor, promovida por uma célula de memória, né? Ou seja, uma resposta secundária. Isso se deve ao fato de que o número de células de memória para um determinado antígeno é maior que o número de linfócitos virgens. Essas células são menos dependentes de coestimulação para serem ativadas, e isso está relacionado com o padrão de condensação da cromatina nos linfócitos T de memória. Os genes necessários para as funções dessas células estão mais facilmente ativados do que nas células virgens. Os linfócitos de memória podem ser ativados diretamente no sítio da infecção, e isso indica que existem pelo menos duas subpopulações de linfócitos de memória diferentes. Os linfócitos de memória central, que residem nos órgãos linfóides secundários, onde serão ativados mais facilmente por uma infecção, né, por uma outra infecção, por aquele mesmo patógeno, e as células de memória periférica, ativadas no sítio da infecção, onde ali mesmo vão dar início à resposta imune secundária. Então, todas essas características é o que garantem a memória da imunidade celular em função da existência desses linfócitos T de memória. A resposta imune celular, assim como a resposta imune humoral, depois de executada a sua função efetora, essa resposta vai contrair, ou seja, a maior parte dessas células que foram formadas aqui no processo de expansão e diferenciação dos linfócitos morrem. Por quê? Porque o estímulo para a manutenção dessas células é o antígeno. Se o patógeno foi eliminado, o estímulo para a manutenção dessas células cessam e essas células morrem por apoptose, restando então as células de memória. Mas além disso, o controle e o declínio da resposta imune celular depende também de mecanismos intrínsecos da própria ativação da resposta imune celular. A partir do momento em que houve o reconhecimento do antígeno pelo linfócito T, dias depois que já ocorreu a divisão, a expansão clonal e a diferenciação das células efetoras e das células de memória, os linfócitos T passam a expressar uma molécula que é o CTLA4. O CTLA4 é um ligante de B7, assim como o CD28, mas que não é expresso nos linfócitos T virgens. É expresso nos linfócitos T ativados tardiamente nesse processo de ativação dos linfócitos T. Diferente do que acontece quando o CD28 se liga ao B7, a ligação entre CTLA4 e B7 dá sinais inibitórios para o linfócito T e inibe o linfócito T. Então, isso é um mecanismo intrínseco de controle da ativação do linfócito T. A célula apresentadora de antígeno, as interações dela com o linfócito T virgem garante a ativação desse linfócito, mas depois que o linfócito foi ativado, essa interação agora garante que o linfócito T seja inibido e faça o controle da resposta imune celular. A ligação entre B7 e CTLA4 é mais favorável do que a ligação entre B7 e CD28, porque a afinidade de interação entre CTLA4 e B7 é maior do que a afinidade da interação entre CD28 e B7. Mas, como a expressão de CTLA4 é tardia, isso garante que no início dessa interação APC linfócito T, o linfócito T seja ativado e mais tardiamente essa interação promova então o controle da resposta imune celular. Assim então, nós tivemos hoje a oportunidade de falar sobre as fases da imunidade celular, de entender como que os agentes patogênicos são reconhecidos pelo linfócito T e de como isso promove a ativação dos linfócitos T numa íntima dependência da imunidade inata e como a atividade dos linfócitos T, ou seja, como a imunidade celular é controlada. Ficou faltando a gente falar sobre os mecanismos efetores da imunidade celular. O que significa que em breve nós nos vemos outra vez. Até mais!